Queridos, abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, põe a penúltima para mim. Não, a penúltima, por favor. Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão bem? Vocês estão com frio, não? Um pouco assim, quietinho no canto de vocês. Por isso que o pastor já está falando aqui, gente, vamos profetizar. Vocês estão assim quietinho. Mas essa realmente é uma noite de profetizarmos vida. Porque o Deus que nós servimos é o Deus da vida. Amém? Ezequiel, capítulo 37, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Visualize essa imagem. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver como eram muito numerosos na superfície do vale, e também eram sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E eu respondi: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então, voltando aí ao verso 3 do verso 4. Então ele disse: profetize. Então ele me disse: profetize. Olha para cá, irmãos, feche seus olhos. Deus, em tua presença, estamos nesta noite, quarta-feira, nesta primeira noite, neste primeiro culto de vários outros que estarão acontecendo, cujo tema que trazemos é profetizando vida. Deus, que o teu Espírito Santo faça algo sobrenatural em nosso meio, em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Que haja um rebuliço, que haja uma transformação, que haja uma renovação, que teu Espírito haja poderosamente em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nos diz a palavra de Deus nesse texto que a situação no meio daquele vale, a única expressão que podemos usar para descrevê-la é que a situação era caótica. E quando nós dizemos que a situação no vale era caótica, nós estamos querendo dizer várias outras coisas, dentre elas, que era uma situação impossível. Era uma situação que levava a desacreditar, a não ter mais esperança. Como sendo uma visão dada a Ezequiel de Deus, o que aquela visão representava? Representava justamente um reflexo da
porque Deus deseja fazer alguma coisa. É porque Deus, quando Ele mostra o problema, é porque Ele já tem a solução. Quando Ele mostra o caos, é porque Ele já sabe o que vai fazer. Ele nos mostra para percebermos, dentre outras coisas, o poder que há na fé. A fé que um dia Ele disse que se tivermos como um grão de mostarda, diríamos aos montes para se precipitar aos mares iríamos vencer. Quando Deus nos mostra a situação caótica e deplorável do homem, é porque Deus, ao mesmo tempo, deseja manifestar o seu poder e a sua graça para nós sabermos quão grande Ele é, quão grande Ele nos ama e o grande milagre que Ele faz na nossa vida. E isso aconteceu aqui. A Bíblia diz que eram muitos ossos e eram muitíssimos secos. Irmãos, as expressões que existem na Bíblia, elas não são aleatórias. Tem uma finalidade. E qual a finalidade de Deus de dizer que aqueles ossos estavam muitíssimos secos? Ele quis mostrar total ausência de vida e de esperança. Nós vivenciamos há poucos anos, há pouco tempo, um período de tempo em que as pessoas perderam esperança. As pessoas começaram a fechar suas lojas, os seus estabelecimentos, porque não tinham mais clientes. Algumas dessas pessoas abriram o seu comércio, abriram a sua loja, mas não tinha ninguém para frequentar o seu comércio, a sua loja, o seu ambiente. E essas pessoas começaram a perder esperança. Muitas pessoas abandonaram suas profissões, muitas pessoas abandonaram os seus projetos, muitas pessoas abandonaram seus sonhos, porque a situação realmente era caótica. Estávamos vivendo uma grande pandemia, o que nos obrigava a tomar atitudes extremas, e uma delas era todo mundo ficar em casa, ninguém sabe, ninguém pode sair. E aquilo mexeu com você, não só comigo, com você, mexeu com o mundo. Dentre outras coisas, nós aprendemos que todas as coisas estão no controle de Deus e nada pode resolver. Foi uma situação difícil, assim como Ezequiel estava vivendo. Mas houve um momento que Deus deu a Ezequiel a oportunidade, assim como Ele está me dando a oportunidade de ver as coisas mudarem. Como a irmã Maria disse há poucos instantes, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é a sua situação, mas eu conheço o Deus que nós servimos. Independente de como você esteja, ou qual seja a situação que você esteja, o Deus que nós servimos é um Deus do impossível de milagre. E Deus deu a chance a Ezequiel de analisar a situação, e Deus é quem faz a pergunta para Ezequiel. Não é Ezequiel quem faz a pergunta. Ezequiel, esses ossos poderão viver? O que Deus estava buscando no coração de Ezequiel? Se ainda há esperança. O que Deus está buscando no teu coração, se ainda há esperança? O que Deus está buscando da igreja, se ainda há esperança? E quando você olha para dentro de você, quando nós olhamos para dentro de nós e percebemos, se não há esperança, o Deus da esperança, Ele renova a esperança na nossa vida. E Ele pergunta a Ezequiel, na sua concepção, na sua opinião, você acha que esses ossos poderão reviver? E Ezequiel dá uma das melhores respostas. Ezequiel não diz, eu acredito que
se ele fosse falar com ele, no entendimento dele, Ezequiel ia dizer: Senhor, no meu ponto de vista, na minha opinião, nunca, esses ossos nunca poderiam. Esse vale de morte nunca poderá ter. Mas Ezequiel tinha a perspectiva de si mesmo. E é isso que eu e você precisamos fazer: tirar a perspectiva de nós mesmos, das nossas limitações, das nossas dificuldades, das nossas concepções, do nosso idealismo, do nosso achismo, daquilo que está aparente aos nossos olhos, e colocar os nossos olhos em Deus e dizer: Senhor, a situação está difícil, o problema é grande, mas o Senhor sabe de todas as coisas, tu tens o poder de transformar todas as coisas. Foi isso que Ezequiel disse para Deus: Senhor, tu tens o poder de transformar todas as coisas. Eu estou aqui para dizer para você que, se você acreditar, assim como Ezequiel acreditou, Deus tem o poder de transformar todas as coisas na tua vida. E Deus, ao ouvir a resposta de Ezequiel, Deus dá uma palavra, um direcionamento para Ezequiel. O que Deus disse para Ezequiel? Ezequiel, faça um período de jejum. Foi isso que Deus disse. Ezequiel, se você fizer um período de jejum, os ossos vão viver. Ezequiel, faça um período de oração. Porque se você fizer um período de oração, irmãos, eu sei que o jejum é importante, é poderoso. Eu sei que a oração é importante, é poderosa. Mas Deus não disse: faça um jejum. Deus não disse: faça uma oração. Deus não disse: faça um voto de sacrifício. Sabe por quê? Porque para cada situação Deus tem uma estratégia. Em um momento Deus diz para Josué: circule as muralhas. Em outro momento Deus diz para Moisés: toque nas águas. Para cada situação Deus tem uma estratégia. E qual é a estratégia para o vale de ossos secos? Profetiza. Não é óleo, não é jejum, não é faça um voto, é profetiza. Se nós soubéssemos o valor do que é profetizar, a importância do que é profetizar, o efeito poderoso que é profetizar, nós usaríamos muito mais essa arma que Deus nos deu. E o que é profetizar, irmãos? Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir? Você está me ouvindo, Cláudio? Profetizar, dentre outros significados, é afirmar algo pela fé. Você não está vendo, você não está vendo possibilidades. Eu me recordo que um dia eu fui no médico, eu tive um acidente. A Rita sabe disso porque ela lembra, acho que ela lembra disso. Eu tive um acidente, eu fui colocar uma placa em casa. Deus me fez vir a memória. Eu estava na parte de fora de casa, na parte de cima do primeiro andar. Eu estava colocando a placa, de repente o vento bate, arranca a placa e eu caí na calçada da casa. Quando eu olhei para o meu pé, eu vi que o osso estava para cima. Eu disse para o pessoal que tentou me levantar, eu disse: não tente levantar, porque está quebrado. O osso quebrou. Não me levante aqui assim. E aí, automaticamente, a pessoa vai lá na farmácia, compra para mim um analgésico, você vai começar a doer daqui a pouco. E chama o sangue, que precisa do hospital. E aí, essa jornada aí de recuperação durou 2 anos que eu fiquei na cama sentada. 2. Da cama para o sofá, do sofá para a cama, do sofá a um único lugar que eu ia. Quando não era a cama, ou o sofá lá de casa era a cama. Mas quando eu voltava, eu ficava nesse mesmo
disse: nós vamos precisar fazer uma cirurgia, eu preciso colocar uma prótese no seu pé, porque você perdeu um dos ossos que não se recompõe no corpo humano, que é o calcanhar. Ele é muito poroso, é muito difícil o calcanhar se recompor. E eu preciso colocar uma prótese no seu pé. E aí nós conversamos e ele pediu um valor da cirurgia, e eu lutei para conseguir o valor da cirurgia. E aí marcou o dia da cirurgia, eu fiz o pré-operatório. No dia da cirurgia, eu cheguei ao hospital e disse: eu não vou fazer mais essa cirurgia. Eu disse: doutor, eu já fiz o exame pré-operatório, o senhor pediu. O valor que o senhor me pediu está aqui, os exames estão aqui. O que está acontecendo? Não estou entendendo. O que aconteceu? Ele disse: eu te explico na segunda-feira. Segunda-feira você vai lá no meu consultório que eu vou te explicar o que aconteceu. E aí eu voltei na segunda-feira lá no consultório. Ele disse: eu não vou mais fazer essa cirurgia porque eu não te dou garantia que vai ser. E para não deixar a sua situação pior do que você já está, eu prefiro não fazer. Eu adiro isso. E ele faz o seguinte: nessas palavras que eu estou falando para vocês, você sabe que conquista aonde vem de bengalas? Eu falei: doutor, eu sei, perto do Hospital São Vicente tem uma loja que vende materiais hospitalares. Ele disse: justamente, a partir de hoje, ele disse com essas palavras: a partir de hoje, você não vai poder dar mais. Ao sair daqui, o consultório do entenderá lá no Brasil, você passe lá, compre um bengala para você, porque você não vai conseguir. Eu ouvi aquilo e para mim foi uma palavra muito difícil. E no mesmo momento o Espírito Santo falou no meu coração: não aceite essa palavra. Não aceite essa palavra, porque para a medicina é impossível, mas você serve Deus no impossível. Eu saí convicto de lá. E minha esposa perguntou para mim assim: o que ele disse para você? Eu não quis dizer para ela naquele momento. Eu disse: não, eu só fui para ir para casa. E nós fomos para casa. E todos os dias, ao fazer a fisioterapia, eu mesmo fazia a fisioterapia, eu dizia para mim mesmo: eu vou voltar, porque o Deus que eu creio, o Deus é possível. Depois de 2 anos, eu coloquei no mesmo como hoje, um dia à tarde, coloquei um tênis bem apertado, apertei bem o cadastro. Ninguém tinha mais esperança que eu ia conseguir andar normalmente. E aí, o primeiro lugar que eu fui, a primeira casa, foi a casa da minha sogra. Quando ela me viu, ela se assustou e disse: meu Deus, graças a Deus que você está andando, porque eu não acreditava que você andaria mais. Um dia eu estava no hospital de base, nós fazíamos um trabalho lá. Nós íamos evangelizar, pregar para as pessoas ali, levar o alimento, que estava no serviço hoje. E eu encontrei o doutor João Maradona, o ortopedista que ia fazer isso. Ele talvez até poderá assistir o que eu estou falando aqui. Encontrei nos corredores do hospital e ele disse: é você mesmo? Ele não andando normal. Ele disse: sou eu. E você está andando como? Eu disse: estou andando porque o Deus que eu sirvo é o Deus que faz milagre. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Que Deus fez esse milagre, porque na situação caótica que eu estava vivendo, eu decidi profetizar. Todos os dias, na hora da fisioterapia, eu profetizava, colocava a mão no meu pé e dizia: eu vou andar em nome de Jesus, eu vou andar em nome de Jesus, eu vou andar em nome de Jesus. Só havia ali, irmãos, no Vale dos Ossos Secos, 2 posições: a posição de profeta, daquele que profetiza, e a posição de ossos. No vale, ou você é um profeta, ou você é um profetista, ou você é um osso. Quem é você, irmão? Quem é você? Você é o osso seco que vê tudo acontecer, vê a situação caótica, se cala, se
abre porta onde não tem porta. É um Deus que abre porta que ninguém pode fechar, fecha a porta que ninguém pode abrir. O Deus que eu creio é o Deus que parou um cortejo fúnebre para levantar o filho de uma viúva, para mostrar o poder que ele tem. É o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, é o Deus que nós servimos. No vale de ossos secos, não seja um sossego, seja um profeta. Na situação difícil dentro da tua casa, não seja um sossego, seja um profeta, seja um profeta. Por pior que as coisas acontecem, seja um profeta. Porque Deus deu autoridade, assim como deu a Ezequiel. No caso, a visão de Ezequiel é um exemplo, irmãos. Porque Tiago, capítulo 3, diz que a nossa boca ela pode ser fonte de bênção e fonte de maldição. Então, o que a Bíblia está querendo dizer? Que a depender do que eu falo, a depender de como eu falo, a depender da autoridade que eu uso para falar, as coisas podem melhorar ou piorar. As coisas podem dar certo ou não. O milagre pode acontecer ou não. Para que o milagre acontecesse e os ossos secos tornassem a ter vida, Ezequiel profetizou mais de uma vez. Não foi só uma vez. Ezequiel profetizou uma vez. Ezequiel, Deus diz, profetiza novamente. Ezequiel profetiza novamente. Irmãos, não desista. Quantas vezes forem necessárias, profetize até que o milagre aconteça. Profetize, não se canse, não se cale, não desista. Você não é daqueles que desiste. Você não é daqueles que abandonam. Deus te deu um espírito ousado, de ousadia. Essa ousadia não é para ser melhor do que o outro. Essa ousadia que Deus te deu não é para passar por cima de ninguém. Essa ousadia que Deus te deu é para você conquistar o impossível. Porque para viver o impossível, todo mundo vive. Para viver pela força do braço, o mundo vive. Para viver confiando nas possibilidades humanas, ninguém precisa de Deus. O Deus que servimos é um Deus que nos faz andar no sobrenatural. Amém? Se você até hoje, uma vez me perguntaram assim, pastor, às vezes nos perguntam difícil para a gente responder. Se não for por Deus mesmo, não tem estudo que garanta a gente que são Deus. E uma jovem chegou para mim e falou assim, pastor, qual o tamanho, como é que se mede a fé de alguém? Como é que você mede a sua fé de alguém? Como é que você mede a sua fé? Como é que você sabe qual é o grau de fé e intensidade de fé que você tem? Porque no momento Jesus disse assim, para o centurião, nem Israel eu encontrei uma fé tamanha como a fé desse homem. Disse para o centurião. Em outro momento lá, nas águas do barco, Jesus diz assim, homens de pequena fé. Em um momento Jesus fala que a fé foi pequena, em outro momento Jesus fala que a fé foi grande. Aí a menina perguntou assim para ele, pastor, como é que a gente sabe o tamanho da fé? Como é que a gente sabe, pai? Eu falei isso de forma audível. Eu falei entendi. Meu Deus, como é que a gente sabe? Aí o Espírito Santo na hora disse, pelos resultados que ela produz. Se você tem recebido pouco, irmãos, você recebe, a sua fé precisa ser acrescentada. Como a fé daquele pai que levou o filho para os discípulos de Jesus curar e eles não puderam curar. Então ele levou para Jesus e disse, Senhor, eu trouxe aqui porque eu levei para os discípulos, eles não conseguiram curar, mas eu sei que o
Amém? Fique para o seu lugar, em nome de Jesus. Diga comigo assim: quantas vezes? Diga mais forte: quantas vezes for necessário, eu vou profetizar para o milagre acontecer. Qual é a nossa meta aqui? É profetizar a vida. E é profetizar a vida sobre você, profetizar a vida sobre os seus, sobre a sua casa. Talvez a tua casa é um lugar de morte. Eu não digo morte física, mas morte espiritual, morte emocional. O grau de pessoas com depressão atualmente no nosso país é muito alto. Muito alto. Existem pessoas enfermas na alma, existem pessoas enfermas no corpo, mas existem pessoas também enfermas espiritualmente, e nós estamos aqui para profetizar vida sobre você. Que toda morte em nome de Jesus seja repreendida da sua vida, porque o Deus que você serve é legítimo. E quando você entrar hoje em casa, você vai entrar profetizando vida. Você vai dizer, talvez de forma audível, de alto, baixo, do jeito que você quiser, mas você vai entrar hoje em casa dizendo: eu profetizo vida nessa casa, e toda morte vai ser dissipada em nome de Jesus. Porque Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, eu coloco a autoridade na tua boca, profetize, e os ossos vão reviver. Vem aqui à frente, eu quero orar, eu quero ungir você agora. E nós vamos orar, todos aqui na frente, irmãos. Por favor, põe essa última canção aí, por favor. Vá, canta ela comigo, aí eu libero. Estás aqui,